E aí pessoal, tudo bom? Beleza? Bom, vou tentar ajudar de uma forma bem mais real o pessoal que está começando agora, porque quem já tem um conhecimento, já tem alguma base, já vai conseguir desenrolar mais facilmente essas ideias e tudo mais. Então eu vou tentar ajudar realmente a quem ainda está engatinhando nessa área ainda. Então, vê só, esse aqui é a ideia do nosso projeto número 2, né? Que ele quer que nós criemos um algoritmo para que ele tenha informações sobre salário bruto, salário líquido, duração de contrato, desconto do INSS e por aí vai. A primeira coisa que a pessoa tem que ter ciência é o seguinte, é saber quais são as variáveis que vão ser utilizadas. No início do projeto, ele mostra aqui, ó, exatamente, ó, duas variáveis: salário mensal ou salário bruto mensal, desculpa aí, e a duração do contrato de trabalho em meses. Então, essas serão as nossas primeiras variáveis desse programa. Como o salário é um valor que pode conter casas decimais, um exemplo, 937,33, 1020 e 59. Então, quando o número que precisa ser trabalhado ele requer casas decimais, a gente tem que usar o conceito de real, certo? Mas se você quiser trabalhar com um número de uma forma que ele trabalhe exclusivamente com inteiros, você vai lá usar inteiro. Mas vamos trabalhar como deveria ser. Então, vamos aqui para o visual. Eu vou chamar aqui desse programa de programa salário, certo? E vou declarar a minha variável salário bruto. Não é mensal? Então, salário bruto mensal, certo? Essa variável vai ser real. E a outra é a duração do contrato, só que em meses. Tá certo? Eu sei que para muitos vai ficar assim, mas tu tá colocando as variáveis com um nome muito grande. Eu sei, mas é para ficar mais fácil daquelas pessoas que realmente não estão entendendo ainda ou que estão realmente iniciando essa parte conceitual que ainda estão levando uma certa pisa. E essa duração do contrato em meses vai ser uma variável inteira. Voltando aqui para o projeto, ele vai dizer o seguinte: vê, o algoritmo deve calcular e mostrar a duração do contrato de trabalho em dias, considerando que cada mês tem 30 dias. Então a gente tem uma outra variável, que é a duração do contrato de trabalho, só que em dias. Tá? Então eu vou ter que colocar aqui uma segunda variável inteira, que é a duração do contrato, só que em dias. Tá certo? Vamos lá. Depois ele quer que ele calcule e mostre o salário bruto total no período. Então a gente vai imaginar a seguinte ideia: esse salário bruto total, ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser o salário bruto mensal, o que o funcionário lá recebe todo mês, multiplicado pelo quê? Pela duração do contrato em meses. Cuidado para não fazer em dias, porque senão o resultado vai dar muito maior. Já já vocês vão entender. Então a gente precisa declarar agora o salário bruto total no período. Então eu vou aqui. Como o salário bruto mensal era uma variável real, o salário bruto total também vai ser uma variável real, tá certo?
Vamos lá, continuando. Vamos agora lá para o projeto. Aí ele quer saber o seguinte, ele quer saber, ó, valor do desconto mensal do INSS. Este valor é de 8% sobre o salário bruto mensal e será descontado no salário do empregado. Então ele quer apenas o valor do desconto mensal do INSS. Então ele não quer saber no período, ele quer saber apenas o valor do desconto mensal. E esse valor corresponde a 8% do salário bruto mensal. Bom, se o salário bruto mensal é uma variável real, o valor do desconto mensal também será uma variável real. Então eu vou lá de novo nas minhas variáveis e vou declarar aqui o desconto mensal do INSS também é uma variável real. Por fim, ele quer que nós façamos a seguinte conta. Ele quer saber o salário líquido mensal a receber. Essa continha vai ser o salário bruto mensal, que você vai informar logo no começo, aqui ó, menos o valor do desconto mensal do INSS. Então, esse valor do desconto já foi declarado. Tá aqui, ó, desconto mensal INSS. Mas aí, no caso, como ele colocou lá valor, então eu vou colocar valor, desconto mensal INSS, para ficar igual aqui ao projeto. Então eu tenho agora as variáveis, só que eu tenho que criar uma variável que é essa, salário líquido mensal, que aí no caso ele vai entrar também como uma variável real. E por quê? Porque essa variável salário líquido mensal pode ter casas decimais. E se ela tiver casas decimais, a gente deve colocar a variável como real. Até aí, acredito que está todo mundo conseguindo compreender direitinho. Então, vamos recapitular. Nós temos uma variável real chamada salário bruto mensal. Nós temos outra variável real chamada salário bruto total. Nós temos outra variável chamada valor desconto mensal INSS. E outra variável real chamada salário líquido mensal. Temos uma variável chamada duração contrato em meses e duração contrato em dias, ambas inteiras. Por quê? Vamos lembrar, quando você declara um real, é porque esse número vai ter casas decimais. Quando ele é inteiro, essa variável não vai ter casas decimais. Então, se você for precisar utilizar futuramente em qualquer projeto um número que possua casas decimais, você coloca lá real. Se esse número não vai ter casas decimais, você coloca inteiro. Tudo bem? Vamos agora ao início do nosso programa, tá certo? Eu vou dar aqui alguns enters de espaço, até para facilitar o desenvolvimento do programa. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai ter que dizer ao programa qual é o salário bruto mensal desse funcionário. Então eu preciso primeiro fazer o quê? Eu preciso criar uma situação onde ele vai digitar na tela um texto. Então eu vou usar aqui o comando escreva. E vou usar o escreva L. Por quê? Que é para aparecer a opção na mesma linha. Tá certo? Vamos lá. E aí vou digitar o texto. Lembrando que toda vez que a gente for digitar um texto e que esse texto ele vai ter que aparecer no programa, a gente deve usar aspas duplas. Cuidado para não confundir com aspas, aspas. Veja que é diferente. Ó. Aspas duplas, aspas, aspas. Tá certo? Vou colocar aqui. Ó. Digite o
valor do salário bruto mensal em reais. Aí vou dar aqui dois pontos, vou dar um espaço, certo? Vou aqui colocar o R e o cifrão e vou colocar aspas duplas, certo? Nesse caso, o que é que está acontecendo? Estou dizendo ao programa que ele vai exibir este texto lá no meu código, lá na execução do meu código, que a gente chama de compilação. Então ele vai compilar e vai exibir para mim esse código. O que é que eu quero que ele digite? O que é que eu quero que o usuário faça? Eu quero que ele digite exatamente essa variável aqui, ó, salário bruto mensal. Então, o programa espera que o usuário digite exatamente essa variável. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, leia e a variável salário bruto mensal. Então, o que a gente vai fazer exatamente agora é o quê? Vamos criar agora a outra variável que ele quer que a gente digite no início do projeto, que é a duração do contrato de trabalho em meses. Então, basicamente, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio anterior. Escreva L e vou lá. Digite a duração do contrato em meses. Dois pontos, espaço, aspas duplas, fechei parênteses. Veja que basicamente é a mesma coisa que foi feito na situação acima. E vou de novo, leia, e aí eu vou botar outra variável, que é a variável da duração do contrato. Então, duração, contrato em meses. E fecho aspas. Bom, se você for tentar executar o programa nesse momento para você ver se está sendo feito certo ou não, eu vou dar um executar. Aí ele vai dizer, ó, digite o valor do salário bruto mensal em reais. A importância de você fazer isso é perceber se as informações estão sendo exibidas exatamente onde você gostaria que elas fossem mostradas. Dá para perceber aqui, ó, que o cursor, que é essa partezinha que fica aqui piscando, ela deveria estar aparecendo aqui em cima para eu digitar o valor em reais. Só que ela está aqui embaixo. Então eu estou vendo que esse L do escreval aqui não está certo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui a compilação, ou senão eu digito lá o valor que ele quer e pronto. E espero que ele mostre aqui, fim da execução. Quando ele chega no fim da execução, ele pede para fechar a janela e retornar ao seu código. Então eu vou fechar e vou remover esse L. Então eu vou deixar apenas escreva. Pronto. Foi. Tá certo? Então eu vou de novo lá, vou pedir novamente para executar. Depois que eu tirei, né, o L do escreva, que antes era escreva L, e agora é só escreva. E aí você percebe, ó, que o valor, o cursor está juntinho do R cifrão. Então eu consigo digitar lá o valor, R$1.000. E aí ele pergunta, digita a duração do contrato em meses. Vou botar aqui 5. Como por enquanto nós só criamos essas duas situações, não vai haver ainda uma diferença. Tá certo? Então, vamos agora continuar. Bom, essa primeira parte aqui do nosso código já está feita. Nós já temos o salário bruto mensal e nós temos a duração do contrato de trabalho em meses. Só que agora ele quer que o algoritmo calcule e mostre a duração do contrato de trabalho em dias, considerando que cada mês tem 30 dias. Então eu preciso trabalhar agora com estas duas variáveis.
eu tenho que pegar a variável do contrato de trabalho em dias e a duração do contrato de trabalho em meses. Como a gente vai fazer isso? Bom, voltando aqui para o código. Bom, vou dar aqui uns 2 enters e vou fazer isso aqui, ó. Nós já temos a duração do contrato em meses. Então precisamos calcular a duração do contrato em dias. Então eu vou aqui, ó, duração, contrato, desculpa, em dias. Como eu quero realizar uma atribuição, eu quero atribuir a esta variável um valor ou algo, eu preciso fazer isso aqui, ó. Então, este símbolo de 2 pontos igual significa que eu estou atribuindo a esta variável aqui algo. E o que é que a gente vai atribuir a ela? Vamos atribuir um pequeno cálculo. Nós vamos pegar a duração do contrato em meses, que nós acabamos de obter aqui em cima, né? E vamos multiplicar por 30. Se aí você pegar lá a apostila, você vai ver que existem os sinais aritméticos básicos. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Soma e subtração são sinais universais. Dificilmente você vai ter alguma situação em qualquer linguagem de programação, pelo menos as que eu conheço, que você não use mais e menos para indicar essas duas operações matemáticas. Mas a multiplicação e a divisão pode variar um pouquinho. No caso do Portugal, o símbolo que representa a multiplicação é o asterisco. Então você vai digitar lá, asterisco, e aí ele vai dizer, ele disse lá no projeto que vamos considerar que todos os meses têm 30 dias. Então eu vou aqui, ó, e jogo esse valor, 30. No momento em que eu estou fazendo isso, eu estou dizendo para o programa o quê? Que ele automaticamente pegue esta variável e a ela atribua esta situação aqui. Compreendido? Isso aqui, o próprio programa, ele vai fazer de forma automática. Ele não vai informar você que ele fez o cálculo. Ele simplesmente vai pegar e vai calcular. Ele pega a duração do contrato em meses, que você informou, e vai multiplicar por 30. E esse resultado ele vai guardar na memória. Então ele vai ter um resultado X. Tá certo? Vamos lá. Depois disso, ele quer que a gente faça o quê? Que nós calculemos o salário bruto total no período. Então tá lá. Salário bruto total. Como a gente vai fazer um cálculo também, nós precisamos também atribuir a esta variável um valor. E que valor vai ser esse? Nós temos o salário bruto mensal, que já foi informado aqui, ó. Como a gente pode ver aqui, ó, nessa linha toda aqui, ó. Então, nessa linha, nós informamos ao programa qual é o valor desse salário bruto mensal. Então, a gente vai colocar exatamente a variável aqui. Salário bruto mensal. Só que a questão é que ele vai fazer o quê? Ele precisa dizer qual é o salário bruto total do período. Só que esse período vai ser em meses. Porque se você multiplicar isso por dias, o cálculo vai ficar totalmente errado. Então a gente vai fazer o quê? Vamos pegar, multiplicar essa variável, salário bruto mensal, pela duração do contrato em meses. E assim eu vou ter o resultado do salário bruto que esse funcionário vai receber durante o período do seu contrato. Ok? Até aí não é nenhum mistério.
Então acredito que está fácil de entender essa questão da lógica, tá certo? Vamos lá. Depois que você calculou o salário bruto total, vamos novamente no projeto, ele quer que você calcule o valor do desconto mensal do INSS. E ele quer que esse valor seja de 8% do salário bruto mensal. Então vamos lá, vou calcular aqui. Ó. Valor, desconto mensal e INSS. Novamente, lembrando de novo, quando você for atribuir um valor, você tem que fazer o quê? Colocar dois pontos e igual. Aí o que é que vai acontecer? A gente precisa agora pegar o valor do salário bruto mensal, salário bruto mensal, e a gente vai ter que multiplicar por 8%. Multiplicar por 8%. Só que a questão é a seguinte: se você for utilizar 8%, o cálculo pode não dar muito certo. Mas aí você vai fazer o seguinte: 8% é 8 dividido por 100. Se você pegar dividir 8 dividido por 100, vai dar 0,08. Vamos lá. Então 0,08 é a mesma coisa que 8%. Então eu vou pegar aqui e vou multiplicar esse valor por 0,08. Tenha muita atenção nessa hora pelo seguinte: embora a linguagem seja Portugal, o que é que vai acontecer? Se você utilizar vírgula como separador de milhares, veja que a cor da vírgula é diferente do número. Agora, veja o que acontece quando eu coloco um ponto. Veja que ela fica vermelha como número. Então, quando você for expressar números decimais no seu código, você vai ter que utilizar o ponto e não a vírgula como separador decimal. Tá certo? Agora, se o valor for maior que 999, como 1000 em diante, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que colocar esse número inteiro. Ou seja, vamos supor que em vez desse valor de 0,08 fosse 1000. Eu não posso digitar isso, porque ele não vai interpretar que isso é 1000, e sim que é 1,000. Então, se eu quiser 1000, eu digito 1000. Se eu quero 2000, eu digito 2000. Se eu quero 25.000, eu digito 25.000. Mas nunca usando o ponto para separar os milhares. Tá certo? Então, vamos lá. Eu quero 0,8, então 0,08. Tá certo? Vamos lá. Continuando aqui. Aí agora, o que é que ele quer? Ele quer o salário líquido mensal que esse funcionário vai receber. Então, salário líquido mensal. Então, eu vou aqui de novo. Aí o que acontece? Esse salário líquido mensal, ele já dá até aqui um pouco a fórmula como seria. Seria o salário bruto mensal menos o valor do desconto mensal do INSS. Ambas as informações nós já temos. O salário bruto mensal foi informado aqui, ó, logo no início, tá? E o valor
desconto mensal do INSS foi informado nessa linha anterior. Então a gente já tem os dois. Eu só preciso agora fazer o cálculo. Então eu vou lá. Vou pegar vou pegar lá, salário bruto mensal e vou subtrair do valor do desconto mensal do INSS. Tá certo? Veja que eu não utilizei para essas 4 linhas aqui, eu não usei nenhuma vez o comando escreva ou o comando leia. Por quê? Porque nesse caso nós não estamos pedindo para o programa escrever nada, ou no caso, a gente não quer que ele mostre nada agora, nem que ele leia nada. Ele está simplesmente trabalhando com as variáveis e atribuindo a essas variáveis valores ou sentido, vamos dizer assim, um significado, tá certo? Quando a gente fala em valor, dá a impressão que é valor em termos de número, mas aí o valor pode ser qualquer informação. Pode ser um texto, pode ser um número, um cálculo matemático, tá certo? Então a gente já fez aí, no caso, o cálculo. Então essas 4 tarefas aqui já foram feitas. Nós já fizemos os 4 cálculos que eles pediram. Só que ele quer que a gente, além de calcular, nós mostremos. E aí agora é onde a gente vai começar a trabalhar de novo com o escreva no nosso código. Primeira coisa que a gente vai pedir para ele escrever é a duração do contrato em dias. Então você vai colocar, ó, a duração do contrato em dias é de, dá um espaço, aspas. Só que, veja só, diferente agora do que nós fizemos logo no começo, que a gente pegou aqui, ó, e logo depois das aspas, a gente usou um parênteses para fechar, nós não vamos fazer isso aqui agora. Nós vamos dar uma vírgula, que é como se fosse um separador dessa sentença. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para que ele mostre qual é o quê? A duração deste contrato, só que em dias. E aí eu fecho isso aqui. Tá certo? Vamos de novo. Vamos para a próxima. Escreva. Vamos lá. Agora é o seguinte. Nós já calculamos e já mostramos isso aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o salário bruto total do período e exibir ele no código. Então vamos lá. O valor do salário bruto total é de parênteses, aí, ó, espaço, aí aspas, aí vírgula. Aí eu vou digitar o que agora? Eu vou digitar exatamente o que? O valor desse salário bruto total. Então, eu vou pedir ao programa que ele exiba esta variável, salário bruto total. Na linha de baixo, vamos de novo. Pronto. A gente já fez esse. Agora a gente vai pedir a ele que exiba o valor do desconto mensal do INSS. Então, ó, texto, o valor do desconto mensal do INSS é de... E aí eu vou seguir o mesmo caso da linha de cima. Aí vou pegar aqui, ó, valor, desconto, mensal, INSS. E aí, ó,
Fechei parênteses. Próxima linha. Na última linha, ele quer que a gente mostre qual seria exatamente o salário líquido mensal a receber. Que aí a gente já fez o cálculo, que foi esse, e nós já temos esse valor. Então a gente vai somente pedir a ele que exiba esse valor. O valor do salário líquido mensal é de... E aí eu vou pedir que ele digite, que ele mostre exatamente o valor dessa variável. Líquido mensal. Pronto. Então vamos tentar entender de novo o que foi feito aqui para ficar claro. Então, logo no início foi o que a gente fez primeiramente. A gente primeiro declarou as variáveis. Primeiro a gente criou, lógico, um nome do programa. Sempre ele vai perguntar a você qual é o nome desse programa. Você não é obrigado a ter que colocar exatamente um nome muito complexo. Mas sempre coloque um nome que ajude a entender mais ou menos o que você está fazendo com esse programa. No nosso caso, eu coloquei aqui que é o nome do programa se chama salário. Aí eu desenvolvi as variáveis. E aí eu criei essa variável, que é o salário bruto mensal, o salário bruto total, o valor do desconto mensal do INSS e o salário líquido mensal. Todas essas variáveis foram declaradas como sendo do tipo real. Por quê? Porque ela vai receber um número que pode ser decimal. Então, se o número é decimal, a gente nós devemos colocar ele como real. Aqui embaixo eu coloquei duração do contrato em meses e duração do contrato em dias. E declarei como inteiro. Então, toda vez que você for usar qualquer número, que esse número não tenha casas decimais, você vai lá e utiliza a declaração como inteiro. Aí eu comecei a desenvolver o código. Primeiro eu pedi ao programa que escreva na tela esse texto. Digite o valor do salário bruto mensal em reais. Esse texto vai ser exibido na tela do seu programa. Lembrando de novo, cuidado para não confundir aspas duplas com aspas, aspas, certo? São aspas duplas. O que você digitar aqui dentro dessas aspas vai ser exibido na tela ou vai ser usado como texto normal. Por isso que aqui no caso a palavra salário tem acento. Ah, mas eu não posso usar salário aqui com acento, não? Não é recomendado. Quando você for declarar variáveis, não deve se usar acentos. Então, por isso que salário não tem acento, duração não tem C cedilha nem um acento, certo? E aí, depois que o programa for exibir este texto, ele vai esperar que eu digite isso aqui. Toda vez que nós usarmos o leia, significa que o programa vai esperar que nós digitemos algo. Pode ser um texto, pode ser um valor numérico. Nesse caso, ele quer que eu digite um valor numérico que vai ser usado nessa variável. Depois ele pede para que a gente digite a duração do contrato em meses. Vai ser exatamente igual ao que a gente fez nas duas linhas de cima. Primeiro o texto é exibido e depois eu vou lá e digito o valor. Essas duas variáveis, cada uma delas vai receber um valor X. O que é que vai acontecer? Eu vou começar a usar essas duas variáveis para desenvolver todas as outras. Aí eu vou aqui, e vou utilizar agora a variável duração do contrato em dias, aonde eu vou pegar a duração do contrato em meses, que nós já digitamos aqui, na parte de cima, e vou multiplicar por 30, certo?
Então esse pequeno cálculo vai gerar essa variável aqui. Salário bruto total. Eu vou pegar o salário bruto mensal, que eu também já obtive aqui no começo, e vou multiplicar pela duração do contrato em meses, já que ele quer o salário bruto do período. Cuidado para não utilizar a duração do contrato em dias, porque aí senão você teria que fazer um cálculo baseado em dias e não em meses. Você teria que pegar o salário bruto mensal, dividir por 30 para saber exatamente quanto seria o salário bruto diário, tá certo? Então tem que ter atenção nesse detalhe. Depois ele quer o valor do desconto mensal do INSS, que, como ele informou no projeto, é 8% do salário bruto mensal. Como hoje em dia, quem trabalha com carteira assinada, né, tem o regime de CLT, tem 8% do desconto, 8% do salário é descontado para o INSS. Então o que a gente está fazendo aqui é esse cálculo. Então eu vou pegar o salário bruto do mês e vou multiplicar por 0,08. Lembrando, 0,08 é a mesma coisa que 8%. Lembre que no caso aqui, o ideal seria você trabalhar com os números decimais. Então, se você precisa trabalhar com 8%, você divide 8 por 100. Se você quer 12,6%, você vai fazer o quê? 12,6 e dividir por 100. Tá certo? E por fim, o salário líquido mensal, que ele já deu até a mesma fórmula anterior, que é o salário bruto do mês menos o valor do desconto do mês do INSS. E aí, depois que eu obtive todos esses valores, eu vou pedir para o programa exibi-los. E aí eu vou utilizar sempre o escreva. Então ele vai mostrar, ó, escreva a duração do contrato em dias e aí ele vai mostrar a duração desse contrato em dias. Depois eu vou pedir a ele para exibir o valor do salário bruto total em reais e ele vai mostrar o valor do salário bruto total que ele calculou. Depois eu vou pedir a ele que mostre o valor do desconto mensal do INSS e ele vai mostrar o valor que é descontado mensalmente para o INSS. E por fim, ele vai pegar o valor do salário líquido mensal e vai mostrar exatamente esse valor do salário líquido mensal. Tá certo? Que é o salário bruto mensal menos o desconto mensal do INSS. O algoritmo terminou e agora a gente vai ter que conferir se tudo isso realmente funciona ou não. Vou aqui em algoritmo e peço para executar. Vamos lá. Primeira coisa aqui que ele pede, ó, digite o valor do salário bruto mensal em reais. Vamos pegar, por exemplo, o salário mínimo hoje do Brasil, que é R$ 937. Quando eu der um Enter, ele vai armazenar esse valor na sua memória. Então, Enter. Depois ele pergunta, digite a duração do contrato em meses. Vamos dizer que essa pessoa já trabalha há uns 2 anos. Se um ano são 12 meses, então 24 meses. Aí veja a diferença do que eu falei logo no comecinho, a questão de você usar o escreva ou escreva ele. Veja que aqui, ó, quando eu usei o escreva e usei o leia, veja que as duas situações estão uma ao lado da outra. Mas como aqui no caso ele não tem mais essa situação, ele acabou mostrando todo o restante do código em uma linha só. E aí não fica legal. Então eu vou aqui fechar novamente e vou corrigir esse erro aqui. Então ao invés de ser escreva, vai ser escreva L. Lembrando que nesse caso o escreva L é com letra maiúscula. Tá
certo? Então, eu corrigi aqui o erro. Vamos novamente. Algoritmo, executar. Então, eu vou de novo. Digite o valor do salário bruto mensal, 937. Digite a duração do contrato em meses, 24. Aí veja o seguinte. Veja que ele pegou lá e fez o quê? E ele já exibiu aqui, ó. A duração do contrato em dias é 720. Aí se você tiver alguma dúvida, você vai abrir a calculadora. Certo? E a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar o número de meses, que é 24, e multiplica pelo número de dias que tem um mês, que pelo projeto é 30. E eu vou lá e acho 720. Só que é só para confirmar o que eu estou falando. Depois ele diz, ó, o valor do salário bruto total é de 22.488. Aí como é que a gente calcula o valor do salário bruto total? Eu pego o salário bruto mensal, que é 937, e multiplico pelo número de meses trabalhados, que foi 24. E eu acho 22.488. Depois ele vai dizer, o valor do desconto mensal do INSS é de R$ 74,96. Aí eu vou pegar o salário bruto, 937, vezes 0,08. 74,96. E para finalizar, o valor do salário líquido mensal é de... Então eu vou pegar o salário bruto mensal, 937, menos o valor do desconto do INSS, 74,96. E aí eu vou achar 862,04. Tá certo, gente? Bom, então com isso aqui a gente finalizou exatamente o que seria o projeto 2. Em cima desse aqui você pode fazer outras coisas, você pode criar outras situações, mas dentro daquilo que foi pedido pelo programa, pelo projeto, é exatamente isso aqui que ele quer. Tá certo? Vou fechar aqui. E aí, lógico, vou finalizar o vídeo, tá certo? Espero que a maioria de vocês que estavam em dúvida ou que não estavam conseguindo muito bem entender, vocês tenham entendido um pouco melhor. Se não, dá uma repetida no vídeo com calma e tenta ver calmamente cada parte para não ter alguma dúvida, tá certo? Um abraço aí para vocês, tá? Tchau!